Pour moi, la spiritualité est une quête intérieure constante de sens. Para mim, a espiritualidade é uma busca interior constante por sentido. L'éveil spirituel se manifeste dans la beauté simple du quotidien, n'est-ce pas? O despertar espiritual se manifesta na beleza simples do cotidiano, não é mesmo? Une connexion profonde avec l'univers, voilà ce qui résonne véritablement. Uma conexão profunda com o universo, é isso que realmente ressoa. La spiritualité, c'est accepter l'impermanence de toute chose avec sérénité. A espiritualidade é aceitar a impermanência de todas as coisas com serenidade. On trouve la paix intérieure en écoutant le silence qui réside en soi. Encontra-se a paz interior ouvindo o silêncio que reside em si mesma. L'exploration de sa propre âme est un voyage sans fin, riche d'enseignements. A exploração da própria alma é uma jornada sem fim, rica em ensinamentos. La spiritualité se vit dans l'amour inconditionnel offert à tous les êtres. A espiritualidade se vive no amor incondicional oferecido a todos os seres. Une danse subtile entre le visible et l'invisible, une invitation au mystère. Uma dança sutil entre o visível e o invisível, um convite ao mistério. La gratitude est un pilier essentiel de cette voie personnelle. A gratidão é um pilar essencial deste caminho pessoal. L'authenticité, c'est s'aligner avec sa vérité profonde et la partager. A autenticidade é se alinhar com a sua verdade profunda e compartilhá-la. La spiritualité est une libération des illusions, un retour à l'essentiel. A espiritualidade é uma libertação das ilusões, um retorno ao essencial. On peut ressentir cette connexion sacrée dans la nature, un refuge précieux. É possível sentir essa conexão sagrada na natureza, um refúgio precioso. L'introspection permet de dénouer les nœuds du passé et d'avancer. A introspecção permite desatar os nós do passado e seguir em frente. La spiritualité, c'est une ouverture à l'inconnu, un dépassement de soi. A espiritualidade é uma abertura ao desconhecido, um superamento de si. La compassion envers soi-même et les autres est une clé fondamentale. A compaixão por si mesma e pelos outros é uma chave fundamental. L'acceptation de ses vulnérabilités révèle une force insoupçonnée, n'est-ce pas? A aceitação de suas vulnerabilidades revela uma força inesperada, não é mesmo? La spiritualité se nourrit de moments simples et d'une présence attentive. A espiritualidade se alimenta de momentos simples e de uma presença atenta. L'harmonie intérieure est atteinte en cultivant la bienveillance et l'écoute. A harmonia interior é alcançada cultivando a benevolência e a escuta. Est-ce que vous avez déjà ressenti une connexion profonde avec quelque chose de plus grand? Você já sentiu uma conexão profunda com algo maior? Une sensation d'unité cosmique, cela vous est-il arrivé? Você já teve uma sensação de unidade cósmica? Parfois, le silence révèle des vérités insoupçonnées, n'est-ce pas? Às vezes, o silêncio revela verdades inesperadas, não é mesmo? La nature peut être un catalyseur puissant pour l'éveil spirituel, trouvez-vous? A natureza pode ser um catalisador poderoso para o despertar espiritual, você não acha? Avez-vous déjà été témoin d'un événement inexplicable qui a changé votre perspective? Você já testemunhou algum evento inexplicável que mudou sua perspectiva?
Le simple fait de contempler les étoiles peut-il susciter une profonde réflexion intérieure? O simples fato de contemplar as estrelas pode despertar uma profunda reflexão interior? Certains lieux semblent imprégnés d'une énergie particulière, avez-vous déjà ressenti cela? Alguns lugares parecem impregnados de uma energia particular. Você já sentiu isso? La méditation a-t-elle ouvert des portes vers une compréhension plus profonde de soi? A meditação abriu portas para uma compreensão mais profunda de si mesma? Avez-vous déjà eu l'impression que le temps s'arrêtait pendant un moment particulier? Você já teve a sensação de que o tempo parou em um momento específico? La musique peut-elle être une voie vers la transcendance, selon vous? A música pode ser um caminho para a transcendência, na sua opinião? Avez-vous déjà ressenti une paix intérieure inexplicable malgré les difficultés de la vie? Você já sentiu uma paz interior inexplicável apesar das dificuldades da vida? La perte d'un être cher peut parfois ouvrir des portes spirituelles, n'est-ce pas? A perda de um ente querido pode às vezes abrir portas espirituais, não é mesmo? Avez-vous déjà eu un rêve particulièrement significatif qui vous a marqué profondément? Você já teve um sonho particularmente significativo que te marcou profundamente? La gratitude peut être une pratique spirituelle puissante, trouvez-vous? A gratidão pode ser uma prática espiritual poderosa, você não acha? Avez-vous déjà eu l'impression d'être guidé par une force supérieure? Você já teve a sensação de ser guiada por uma força superior? La contemplation de l'art peut-elle susciter des émotions spirituelles profondes? A contemplação da arte pode despertar emoções espirituais profundas? Avez-vous déjà eu une intuition forte qui s'est avérée juste? Você já teve uma forte intuição que se provou certa? La lecture de textes spirituels a-t-elle influencé votre cheminement personnel? A leitura de textos espirituais influenciou seu caminho pessoal? Est-ce que la quête spirituelle est intrinsèquement liée à une pratique religieuse? A busca espiritual está intrinsecamente ligada a uma prática religiosa? On pourrait arguer que la religion offre un cadre pour explorer sa spiritualité, non? Poderíamos argumentar que a religião oferece uma estrutura para explorar sua espiritualidade, não é? La foi organisée est-elle nécessaire pour ressentir une connexion au divin? A fé organizada é necessária para sentir uma conexão com o divino? Certains pensent que la spiritualité est un chemin personnel, indépendant de toute doctrine. Algumas pessoas pensam que a espiritualidade é um caminho pessoal, independente de qualquer doutrina. N'est-il pas possible d'être spirituel sans adhérer à un dogme précis? Não é possível ser espiritual sem aderir a um dogma específico? La religion, souvent, impose des règles, tandis que la spiritualité semble plus fluide. A religião frequentemente impõe regras, enquanto a espiritualidade parece mais fluida. Peut-on trouver une paix intérieure profonde en dehors des institutions religieuses? É possível encontrar uma paz interior profunda fora das instituições religiosas? L'expérience spirituelle est-elle universelle, transcendant les frontières des religions? A experiência espiritual é universal, transcendendo as fronteiras das religiões? Il semble que la religion puisse être un moyen d'accéder à la spiritualité, mais pas le seul. Parece que a religião pode ser um meio de acessar a espiritualidade, mas não o único. La recherche de sens est-elle au cœur des deux concepts, religion et spiritualité?
A busca por sentido está no cerne dos dois conceitos, religião e espiritualidade? Ne pensez-vous pas que la religion peut parfois étouffer l'expression authentique de la spiritualité? Você não acha que a religião pode, às vezes, sufocar a expressão autêntica da espiritualidade? L'absence de rituels religieux empêche-t-elle une véritable exploration spirituelle? A ausência de ritual religioso impede uma verdadeira exploração espiritual? La spiritualité, pour moi, est davantage une question d'intuition que de croyance. A espiritualidade, para mim, é mais uma questão de intuição do que de crença. Est-ce que la religion répond aux questions existentielles, alors que la spiritualité les pose? A religião responde às questões existenciais, enquanto a espiritualidade as levanta. La tradition religieuse offre-t-elle un héritage précieux pour la quête spirituelle? A tradição religiosa oferece um legado valioso para a busca espiritual? Il est intéressant de noter que beaucoup se tournent vers la spiritualité après avoir quitté une religion. É interessante notar que muitas pessoas se voltam para a espiritualidade depois de deixarem uma religião. La religion est-elle un langage pour exprimer des expériences spirituelles profondes? A religião é uma linguagem para expressar experiências espirituais profundas? Pour certaines personnes, la spiritualité est une affaire très personnelle et intime, sans lien avec le religieux. Para algumas pessoas, a espiritualidade é uma questão muito pessoal e íntima, sem ligação com o religioso. La forêt murmure des vérités oubliées, un guide silencieux sur mon chemin. A floresta sussurra verdades esquecidas, um guia silencioso em meu caminho. Le cycle des saisons reflète parfaitement les étapes de l'âme, n'est-ce pas? O ciclo das estações reflete perfeitamente as etapas da alma, não é mesmo? On trouve une paix profonde en observant la danse du vent dans les feuilles. Encontra-se uma paz profunda ao observar a dança do vento nas folhas. L'océan, miroir de l'infini, invite à la contemplation intérieure. O oceano, espelho do infinito, convida à contemplação interior. Les montagnes inspirent un sentiment d'humilité et de connexion cosmique. As montanhas inspiram um sentimento de humildade e conexão cósmica. Le chant des oiseaux est une prière naturelle, un hymne à la vie. O canto dos pássaros é uma oração natural, um hino à vida. L'énergie de la terre nourrit mon âme et renforce ma foi. A energia da terra nutre minha alma e fortalece minha fé. À travers les arbres, on perçoit la présence divine qui nous entoure. Através das árvores, percebe-se a presença divina que nos envolve. Le soleil levant symbolise un nouveau départ, une renaissance spirituelle. O nascer do sol simboliza um novo começo, um renascimento espiritual. Les rivières nous enseignent la fluidité et l'acceptation du changement. Os rios nos ensinam a fluidez e a aceitação da mudança. La contemplation des étoiles ouvre les portes de l'univers intérieur. A contemplação das estrelas abre as portas do universo interior. Dans le silence d'un jardin, on peut entendre la voix de son cœur. No silêncio de um jardim, pode-se ouvir a voz do seu coração. La beauté fragile d'une fleur rappelle l'impermanence de toute chose. A beleza frágil de uma flor lembra a impermanência de todas as coisas. L'immensité du ciel nous invite à dépasser nos limites terrestres. A imensidão do céu nos convida a superar nossos limites terrestres.
Le parfum de la terre mouillée après la pluie est une bénédiction sensorielle. O cheiro da terra molhada depois da chuva é uma bênção sensorial. L'observation des animaux sauvages révèle leur sagesse instinctive. A observação dos animais selvagens revela sua sabedoria instintiva. Le simple fait de marcher pieds nus sur l'herbe est une forme de méditation. O simples fato de andar descalço na grama é uma forma de meditação. La nature, véritable cathédrale vivante, inspire le respect et l'émerveillement. A natureza, verdadeira catedral viva, inspira respeito e admiração. La sérénité intérieure se cultive comme un jardin secret, n'est-ce pas? A serenidade interior se cultiva como um jardim secreto, não é mesmo? Dans le tumulte du monde, la respiration consciente est un ancrage précieux. No turbulência do mundo, a respiração consciente é uma âncora preciosa. On pourrait dire que trouver la paix, c'est accepter l'impermanence de toute chose. Poderíamos dizer que encontrar a paz é aceitar a impermanência de todas as coisas. L'écho du silence révèle souvent des vérités profondes, ne trouvez-vous pas? O eco do silêncio frequentemente revela verdades profundas, você não acha? Le chaos extérieur n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur, il faut le comprendre. O caos exterior é apenas um reflexo do que está acontecendo dentro, é preciso compreender. Est-ce que la nature ne serait pas un sanctuaire pour apaiser l'esprit? A natureza não seria um santuário para acalmar a mente? La méditation, une porte ouverte vers la tranquillité, semble-t-il. A meditação, uma porta aberta para a tranquilidade, aparentemente. L'art de lâcher prise est essentiel pour naviguer dans cette complexité, n'est-ce pas? A arte de deixar ir é essencial para navegar nesta complexidade, não é mesmo? Se connecter à ses racines, à son histoire, peut apporter une stabilité insoupçonnée. Conectar-se às suas raízes, à sua história, pode trazer uma estabilidade inesperada. La gratitude pour les petites choses du quotidien est un baume pour l'âme, sans doute. A gratidão pelas pequenas coisas do dia a dia é um bálsamo para a alma, sem dúvida. L'introspection permet de mieux cerner ses besoins profonds et d'y répondre avec bienveillance. A introspecção permite compreender melhor suas necessidades profundas e atendê-las com benevolência. On dit que la pleine conscience est une invitation à vivre l'instant présent pleinement, c'est vrai? Dizem que a atenção plena é um convite para viver o momento presente plenamente, não é verdade? Le simple fait d'observer ses pensées sans jugement peut libérer un espace intérieur. O simples fato de observar seus pensamentos sem julgamento pode liberar um espaço interior. La compassion envers soi-même et les autres est une source de force inépuisable, il me semble. A compaixão por si mesma e pelos outros é uma fonte de força inesgotável, me parece. Est-ce que la musique ne serait pas un langage universel pour toucher l'essence de l'être? A música não seria uma linguagem universal para tocar a essência do ser? La beauté du monde, même dans ses imperfections, est une invitation à la paix intérieure. A beleza do mundo, mesmo em suas imperfeições, é um convite à paz interior. Le partage d'expériences spirituelles crée des liens profonds et authentiques, n'est-ce pas? O compartilhamento de experiências espirituais cria laços profundos e autênticos, não é mesmo? La recherche de sens est un voyage personnel qui peut apporter une grande sérénité. A busca por sentido é uma jornada pessoal que pode trazer grande serenidade.
La sérénité que procure la méditation est-elle véritablement accessible à tous, selon vous? A serenidade que a meditação proporciona é verdadeiramente acessível a todos, na sua opinião? N'est-il pas fascinant de constater l'impact profond de la pleine conscience sur le système nerveux? Não é fascinante observar o impacto profundo da atenção plena no sistema nervoso? On dit souvent que méditer ouvre des portes intérieures, qu'en pensez-vous? Dizem frequentemente que meditar abre portas interiores. O que você acha? La pratique régulière de la méditation peut-elle réellement transformer notre perception du monde? A prática regular de meditação pode realmente transformar nossa percepção do mundo? Est-ce que l'attention portée au moment présent est une clé essentielle pour une vie plus épanouissante? A atenção dada ao momento presente é uma chave essencial para uma vida mais plena? Quelles sont, à votre avis, les principales difficultés rencontrées par ceux qui débutent la méditation? Na sua opinião, quais são as principais dificuldades encontradas por aqueles que estão começando a meditar? La pleine conscience est-elle une technique réservée aux initiés ou peut-elle être apprise par n'importe qui? A atenção plena é uma técnica reservada a iniciados ou pode ser aprendida por qualquer um. Ne croyez-vous pas que la méditation peut aider à mieux gérer le stress et l'anxiété? Você não acha que a meditação pode ajudar a lidar melhor com o estresse e a ansiedade? Est-ce que la méditation transcendantale est une forme de pratique particulièrement efficace? A meditação transcendental é uma forma de prática particularmente eficaz? La respiration consciente, un outil simple mais puissant pour se reconnecter à soi-même, n'est-ce pas? A respiração consciente, uma ferramenta simples mas poderosa para se reconectar consigo mesma, não é mesmo? Quelles sont les différences fondamentales entre la méditation et l'hypnose, selon votre expérience? Quais são as diferenças fundamentais entre a meditação e a hipnose, segundo sua experiência? La pleine conscience peut-elle être intégrée dans les activités quotidiennes sans pour autant devenir une contrainte? A atenção plena pode ser integrada nas atividades cotidianas sem se tornar uma restrição? Est-ce que la méditation peut aider à développer l'empathie et la compassion envers les autres? A meditação pode ajudar a desenvolver empatia e compaixão pelos outros? La pratique de la méditation peut-elle nous aider à mieux comprendre nos émotions et nos pensées? A prática da meditação pode nos ajudar a compreender melhor nossas emoções e nossos pensamentos? N'est-il pas important de trouver un guide expérimenté pour débuter la méditation? Não é importante encontrar um guia experiente para começar a meditação? Quels sont les bienfaits concrets de la méditation sur le plan physique et mental, à votre avis? Quais são os benefícios concretos da meditação no plano físico e mental, na sua opinião? La pleine conscience est-elle une voie vers la sagesse ou simplement un outil de relaxation? A atenção plena é um caminho para a sabedoria ou apenas uma ferramenta de relaxamento? Est-ce que l'immersion dans le silence est une condition essentielle pour une méditation profonde? A imersão no silêncio é uma condição essencial para uma meditação profunda? On pense souvent que l'âme continue son voyage après la disparition du corps. Acredita-se frequentemente que a alma continua sua jornada após o desaparecimento do corpo. L'idée d'une réincarnation, une renaissance cyclique, est-elle plausible selon vous? A ideia de uma reencarnação, um renascimento cíclico, é plausível na sua opinião? Est-ce que la conscience pourrait exister indépendamment de notre existence physique? A consciência poderia existir independentemente de nossa existência física?
Certains murmurent qu'il existe un au-delà, un royaume de paix et de lumière. Alguns sussurram que existe além, reino de paz e luz. La mort serait-elle simplement une transition vers une autre dimension? A morte seria simplesmente uma transição para outra dimensão? Il est fascinant de considérer si nos proches décédés veillent sur nous. É fascinante considerar se nossos entes queridos falecidos nos observam. Peut-être que l'énergie qui nous anime se transforme, mais ne disparaît jamais. Talvez a energia que nos anima se transforme, mas nunca desapareça. L'immortalité de l'esprit est un concept qui résonne profondément en moi. A imortalidade da alma é um conceito que ressoa profundamente em mim. La nature éphémère de la vie nous pousse-t-elle à chercher un sens au-delà? A natureza efêmera da vida nos impulsiona a buscar um sentido além? L'absence de preuves tangibles n'infirme pas nécessairement l'existence d'une vie après la mort. A ausência de provas tangíveis não invalida necessariamente a existência de uma vida após a morte. Serait-il possible que nos souvenirs et expériences façonnent notre destinée post-mortem? Seria possível que nossas memórias e experiências moldem nosso destino pós-morte? On raconte des histoires de visions, de rêves prémonitoires, pourraient-ils être des fenêtres sur l'au-delà? Contam histórias de visões de sonhos premonitórios. Poderiam ser janelas para o além? L'idée d'une union avec une conscience universelle est apaisante. A ideia de uma união com uma consciência universal é calmante. La mort, un mystère insondable qui hante l'humanité depuis toujours. A morte, um mistério insondável que assombra a humanidade desde sempre. Peut-être que la vie après la mort est une expérience subjective, unique à chacun. Talvez a vida após a morte seja uma experiência subjetiva, única para cada um. Il se dit que l'amour transcende les frontières de la vie et de la mort. Disse que o amor transcende as fronteiras da vida e da morte. La quête d'une signification au-delà de l'existence terrestre est une constante chez l'être humain. A busca por um significado além da existência terrena é uma constante no ser humano. L'espoir d'une réunion avec ceux que l'on aime est une source de réconfort. A esperança de um reencontro com aqueles que amamos é uma fonte de conforto. La sagesse de Thich Nhat Hanh a profondément résonné en moi, particulièrement son approche de la pleine conscience. A sabedoria de Thich Nhat Hanh ressoou profundamente em mim, particularmente sua abordagem da atenção plena. Des textes bouddhistes anciens ont façonné ma compréhension du détachement et de la souffrance. Textos budistas antigos moldaram minha compreensão do desapego e do sofrimento. L'œuvre d'Eckhart Tolle a ouvert une porte vers le moment présent, un véritable cadeau. A obra de Eckhart Tolle abriu uma porta para o momento presente, um verdadeiro presente. On trouve dans les écrits de Pema Chodron une force tranquille face à l'adversité. Encontramos nos escritos de Pema Chodron uma força tranquila diante da adversidade. Les poèmes de Rumi, traduits, m'ont touché par leur amour universel et leur mysticisme. Os poemas de Rumi, traduzidos, me tocaram por seu amor universal e seu misticismo. Les saignements de Krishnamurti, bien que parfois déroutants, invitent à une remise en question constante. O ensino de Krishnamurti, embora às vezes desconcertante, convida a um questionamento constante. L'exploration des philosophies hindoues a enrichi ma vision du cycle de la vie et de la mort. A exploração das filosofias hindus enriqueceu minha visão do ciclo da vida e da morte.
Les paraboles zen, souvent énigmatiques, offrent des perspectives inattendues sur la réalité. As parábolas zen, frequentemente enigmáticas, oferecem perspectivas inesperadas sobre a realidade. L'influence de Carl Jung, bien que psychologue, a été cruciale pour comprendre l'inconscient collectif. A influência de Carl Jung, embora psicólogo, foi crucial para compreender o inconsciente coletivo. Les réflexions de Mircea Eliade sur le sacré ont élargi mon horizon spirituel. As reflexões de Mircea Eliade sobre o sagrado ampliaram meu horizonte espiritual. L'étude du soufisme a révélé la beauté de l'amour divin et de la poésie mystique. O estudo do sufismo revelou a beleza do amor divino e da poesia mística. Les enseignements de Ramana Maharshi sur l'auto-enquête ont été une source d'inspiration profonde. Os ensinamentos de Ramana Maharshi sobre a auto-investigação foram uma fonte profunda de inspiração. L'œuvre de Teilhard de Chardin, mêlant science et spiritualité, a suscité en moi une grande admiration. A obra de Teilhard de Chardin, misturando ciência e espiritualidade, despertou em mim uma grande admiração. L'exploration des textes taoïstes a apporté un sentiment d'harmonie avec la nature. A exploração dos textos taoístas trouxe um sentimento de harmonia com a natureza. L'influence de Joseph Campbell, à travers ses mythes, a été déterminante pour comprendre l'archétype. A influência de Joseph Campbell, através de seus mitos, foi determinante para compreender os arquétipos. L'étude des traditions chamaniques a ouvert une fenêtre sur d'autres réalités. O estudo das tradições xamânicas abriu uma janela para outras realidades. Les écrits de David Steindl-Rast, sur la gratitude, ont transformé mon regard sur le quotidien. Os escritos de David Steindl-Rast sobre a gratidão transformaram meu olhar sobre o cotidiano. L'enseignement de Deepak Chopra a apporté une approche holistique du bien-être et de la spiritualité. O ensino de Deepak Chopra trouxe uma abordagem holística para o bem-estar e a espiritualidade. Est-ce que le doute n'est pas simplement une invitation à approfondir sa quête? A dúvida não seria simplesmente um convite para aprofundar sua busca? Parfois, la remise en question est plus spirituelle que la certitude absolue. Às vezes, questionar é mais espiritual do que a certeza absoluta. Comment naviguer dans ces moments où l'esprit rationnel semble en conflit avec la foi? Como navegar nesses momentos em que a mente racional parece estar em conflito com a fé? La fragilité de nos convictions peut-elle être une source de force intérieure? A fragilidade de nossas convicções pode ser uma fonte de força interior? N'est-il pas naturel d'avoir des périodes d'obscurité sur un chemin spirituel? Não é natural ter períodos de escuridão em um caminho espiritual? Le scepticisme, voyez-vous, peut être un catalyseur de transformation personnelle. O ceticismo, sabe, pode ser um catalisador de transformação pessoal. Qu'en est-il de l'importance d'accepter l'incertitude comme faisant partie intégrante du voyage? Qual a importância de aceitar a incerteza como parte integrante da jornada? Peut-on véritablement embrasser la spiritualité sans jamais remettre en question ses fondements? É possível realmente abraçar a espiritualidade sem nunca questionar seus fundamentos? L'esprit critique, est-il un ennemi ou un allié sur cette voie? O espírito crítico é um inimigo ou um aliado neste caminho? Comment distinguer une véritable remise en question d'une simple peur de l'inconnu? Como distinguir uma verdadeira reflexão de um simples medo do desconhecido?
La patience est-elle une vertu essentielle pour surmonter les doutes profonds? A paciência é uma virtude essencial para superar dúvidas profundas? L'exploration de différentes perspectives peut-elle apaiser l'esprit troublé? A exploração de diferentes perspectivas pode acalmar a mente perturbada? Est-ce que le silence intérieur offre des réponses aux questions sans mots? O silêncio interior oferece respostas a perguntas sem palavras? La communauté spirituelle est-elle un soutien précieux dans ces moments de remise en question? A comunidade espiritual é um apoio valioso nesses momentos de questionamento? L'art et la créativité peuvent-ils être des moyens d'exprimer les zones d'ombre de la foi? A arte e a criatividade podem ser meios de expressar as zonas sombrias da fé? La nature est-elle une source d'inspiration pour retrouver un sens profond malgré le doute? A natureza é uma fonte de inspiração para encontrar um sentido profundo apesar da dúvida? L'introspection est-elle une clé pour dénouer les nœuds de la pensée sceptique? A introspecção é uma chave para desatar os nós do pensamento cético? La méditation peut-elle aider à calmer le mental et à accueillir l'incertitude avec sérénité? A meditação pode ajudar a acalmar a mente e acolher a incerteza com serenidade? La peur de lâcher prise, un obstacle constant sur ce chemin. O medo de deixar ir, um obstáculo constante neste caminho. Se confronter à ses propres ténèbres a été une épreuve déstabilisante. Enfrentar as próprias trevas foi uma provação desestabilizadora. L'illusion du contrôle, un mirage persistant à dissiper. A ilusão do controle, uma miragem persistente a dissipar. Le doute incessant quant à la validité de ses ressentis a été épuisant. A dúvida incessante quanto à validade de seus sentimentos foi exaustiva. L'acceptation de l'impermanence, une leçon amère mais nécessaire. A aceitação da impermanência, uma lição amarga mas necessária. Naviguer dans le labyrinthe des croyances limitantes s'est avéré complexe. Navegar no labirinto das crenças limitantes se mostrou complexo. Lutter contre la résistance du mental, un combat de longue haleine. Lutar contra a resistência da mente, uma batalha de longa duração. Démêler les fils de l'histoire personnelle pour en révéler la vérité a été ardu. Desvendar os fios da história pessoal para revelar a verdade foi árduo. L'ego, cette voix persistante qui remet tout en question, a été un défi majeur. O ego, essa voz persistente que questiona tudo, foi um grande desafio. Trouver le courage de se défaire des masques sociaux s'est révélé libérateur. Encontrar a coragem de se livrar das máscaras sociais se mostrou libertador. La solitude profonde ressentie lors de certaines étapes a été pesante. A profunda solidão sentida em certos momentos foi pesada. Comprendre la nature illusoire du temps, une quête déconcertante. Compreender a natureza ilusória do tempo, uma busca desconcertante. L'intégration des ombres, un processus parfois douloureux mais essentiel. A integração das sombras, um processo às vezes doloroso mas essencial. Se pardonner ses erreurs passées, une tâche ardue et infiniment nécessaire. Perdoar os próprios erros passados, uma tarefa árdua e infinitamente necessária. L'absence de réponse claire face à l'inconnu a été frustrante. A falta de respostas claras diante do desconhecido foi frustrante.
La difficulté d'équilibrer la spiritualité et la vie quotidienne s'est avérée complexe. A dificuldade de equilibrar a espiritualidade e a vida cotidiana se mostrou complexa. Lâcher les attentes concernant sa propre évolution spirituelle a été libérateur. Abandonar as expectativas em relação à própria evolução espiritual foi libertador. Reconnaître et accepter ses vulnérabilités, un chemin semé d'embûches. Reconhecer e aceitar suas vulnerabilidades, um caminho cheio de obstáculos. Est-ce que l'idée d'un guide spirituel résonne en vous? A ideia de um guia espiritual ressoa em você? On pourrait se demander si chaque âme est liée à une force supérieure. Poderíamos nos perguntar se cada alma está ligada a uma força superior. N'est-il pas possible que l'univers nous envoie des signes à travers des êtres invisibles? Não seria possível que o universo nos envie sinais através de seres invisíveis? La notion de puissance supérieure, est-ce une croyance universelle selon vous? A noção de poder superior, você acha que é uma crença universal? Serait-il concevable que l'on soit tous connectés à une intelligence cosmique? Seria concebível que todos estejamos conectados a uma inteligência cósmica? L'existence d'un guide spirituel, est-ce une question de foi ou d'expérience? A existência de um guia espiritual é uma questão de fé ou de experiência? Pensez-vous que l'on est avec un protecteur invisible? Você acha que a gente nasce com um protetor invisível? Est-ce qu'une énergie bienveillante nous accompagne tout au long de notre chemin? Uma energia benevolente nos acompanha ao longo do nosso caminho? L'idée d'un être supérieur, cela vous apaise-t-il? A ideia de um ser superior, isso te acalma? Ne croyez-vous pas que l'on est tous guidés par quelque chose de plus grand? Você não acha que somos todos guiados por algo maior? Est-ce qu'il y a une présence invisible qui influence nos vies? Existe alguma presença invisível que influencia nossas vidas? On se demande souvent si l'on est seul dans cette quête spirituelle. Frequentemente nos perguntamos se estamos sozinhos nesta busca espiritual. Est-ce que chaque personne a un ange gardien? Cada pessoa tem um anjo da guarda? L'univers nous parle-t-il à travers des coïncidences significatives? O universo nos fala através de coincidências significativas? Est-ce que l'on peut invoquer un guide spirituel? É possível invocar um guia espiritual? La spiritualité, est-ce une connexion à une force divine? Espiritualidade é uma conexão a uma força divina? Est-ce que l'on ressent parfois la présence d'une entité bienveillante? Será que às vezes sentimos a presença de uma entidade benevolente? Est-ce que l'on peut trouver la paix en se connectant à une puissance supérieure? É possível encontrar a paz conectando-se a uma força superior? La méditation matinale est devenue un rituel indispensable pour commencer la journée avec sérénité. A meditação matinal se tornou um ritual indispensável para começar o dia com serenidade. On trouve une connexion profonde en observant simplement la nature qui nous entoure, chaque jour. Encontramos uma conexão profunda simplesmente observando a natureza que nos cerca, todos os dias. L'écoute attentive du corps et de ses besoins est une forme puissante d'introspection spirituelle. A escuta atenta do corpo e de suas necessidades é uma forma poderosa de introspecção espiritual.
Cultiver la gratitude, même pour les petites choses, transforme le quotidien en une source de joie. Cultivar a gratidão, mesmo pelas pequenas coisas, transforma o cotidiano em uma fonte de alegria. Les moments de silence permettent un recentrage essentiel loin du tumulte extérieur. Os momentos de silêncio permitem um recentramento essencial longe do tumulto exterior. Une pratique régulière de yoga favorise l'harmonie entre le corps et l'esprit, assurément. Uma prática regular de yoga promove a harmonia entre o corpo e a mente, certamente. L'art est un moyen d'expression spirituelle qui ouvre des portes insoupçonnées. A arte é um meio de expressão espiritual que abre portas inesperadas. Se connecter à ses ancêtres et honorer leur mémoire est une source de force intérieure. Conectar-se aos ancestrais e honrar sua memória é uma fonte de força interior. La pleine conscience dans les activités quotidiennes, comme cuisiner ou marcher, est très enrichissante. A atenção plena nas atividades cotidianas, como cozinhar ou caminhar, é muito enriquecedora. Les rêves sont souvent des messages subtils de notre inconscient, à décoder avec attention. Os sonhos são frequentemente mensagens sutis do nosso inconsciente a serem decodificadas com atenção. L'étude de textes spirituels anciens apporte une sagesse intemporelle, sans aucun doute. O estudo de textos espirituais antigos traz uma sabedoria atemporal, sem dúvida. Partager des moments de connexion authentique avec les autres nourrit l'âme, c'est certain. Compartilhar momentos de conexão autêntica com os outros nutre a alma, disso tenho certeza. La contemplation des étoiles invite à la réflexion sur notre place dans l'univers, absolument. A contemplação das estrelas convida à reflexão sobre o nosso lugar no universo, absolutamente. L'écriture intuitive permet d'explorer ses émotions et de se connecter à sa vérité profonde. A escrita intuitiva permite explorar suas emoções e se conectar à sua verdade profunda. Les randonnées en forêt sont une occasion privilégiée de se ressourcer et de retrouver l'essentiel. As caminhadas na floresta são uma oportunidade privilegiada para recarregar as energias e reencontrar o essencial. La musique sacrée élève l'esprit et ouvre le cœur à la beauté, indéniablement. A música sacra eleva o espírito e abre o coração à beleza, inegavelmente. L'engagement dans des actions altruistes donne un sens profond à l'existence, vraiment. O envolvimento em ações altruístas dá um profundo sentido à existência, realmente. La danse est une libération de l'âme et un moyen d'exprimer sa spiritualité, assurément. A dança é uma liberação da alma e um meio de expressar sua espiritualidade, certamente. L'idée du karma résonne profondément avec le cycle naturel de cause à effet, n'est-ce pas? A ideia do karma ressoa profundamente com o ciclo natural de causa e efeito, não é mesmo? On pourrait dire que chaque action sème une graine pour l'avenir, selon vous? Diríamos que cada ação planta uma semente para o futuro, você acha? Est-ce qu'il ne serait pas simpliste de réduire l'univers à une simple loi de rétribution? Não seria simplista reduzir o universo a uma simples lei de retribuição? La notion de karma, est-ce qu'elle ne suggère pas une responsabilité intrinsèque dans notre propre destin? A noção de karma não sugere uma responsabilidade intrínseca em nosso próprio destino? Serait-il possible que la loi universelle soit simplement une façon humaine de comprendre l'interconnexion de tout? Seria possível que a lei universal seja simplesmente uma forma humana de compreender a interconexão de tudo? N'est-ce pas fascinant de penser que nos intentions façonnent notre réalité,
au-delà des conséquences immédiates? Não é fascinante pensar que nossas intenções moldam nossa realidade, além das consequências imediatas? La justice cosmique, si elle existe, prendrait-elle une forme que nous pouvons réellement appréhender? A justiça cósmica, se ela existir, tomaria uma forma que podemos realmente compreender? On se demande souvent si le karma est une force punitive ou simplement un mécanisme d'apprentissage. Frequentemente nos perguntamos se o karma é uma força punitiva ou simplesmente um mecanismo de aprendizado. Est-ce que la souffrance est toujours une conséquence directe d'actions passées, ou y a-t-il d'autres facteurs en jeu? A dor é sempre uma consequência direta de ações passadas, ou existem outros fatores em jogo? La loi universelle, est-ce qu'elle s'applique de la même manière à tous les êtres vivants? A lei universal, ela se aplica da mesma maneira a todos os seres vivos? Il est intéressant de noter comment différentes cultures interprètent le concept de karma. É interessante observar como diferentes culturas interpretam o conceito de karma. La notion de réincarnation est-elle essentielle pour comprendre la loi du karma? A noção de reencarnação é essencial para compreender a lei do karma? Est-ce que le pardon peut altérer ou annuler les effets du karma? O perdão pode alterar ou anular os efeitos do karma. On pourrait envisager le karma non pas comme une punition, mais comme un feedback de l'univers. Poderíamos encarar o karma não como um castigo, mas como um feedback do universo. La loi universelle, est-ce qu'elle laisse place au libre arbitre? A lei universal, ela deixa espaço para o livre-arbítrio? Est-ce que la méditation peut nous aider à mieux comprendre et naviguer dans les lois du karma? A meditação pode nos ajudar a compreender e navegar melhor nas leis do karma? La notion de « ce que l'on sème, on récolte » est-elle une vérité absolue ou une simple métaphore? A noção de o que se planta, colhe-se, é uma verdade absoluta ou uma simples metáfora? Est-ce que l'amour inconditionnel peut transcender les lois du karma? O amor incondicional pode transcender as leis do karma? Est-ce que les hasards de la vie vous semblent parfois porteurs d'un message caché? Você já se perguntou se os acasos da vida às vezes trazem uma mensagem oculta? On peut se demander si l'univers nous envoie des signes, non? A gente pode se perguntar se o universo nos manda sinais, né? Les coïncidences frappantes, est-ce simplement le fruit du hasard ou quelque chose de plus profond? Coincidências impressionantes, é simplesmente fruto do acaso ou algo mais profundo? N'est-il pas fascinant de constater que certaines rencontres semblent prédestinées? Não é fascinante perceber que alguns encontros parecem predestinados? Parfois, on a l'impression que le destin tisse des liens invisibles entre les événements. Às vezes dá a impressão de que o destino tece laços invisíveis entre os acontecimentos. Les moments de synchronicité, est-ce une invitation à regarder au-delà du rationnel? Os momentos de sincronicidade, será um convite para olhar além do racional? Croyez-vous que l'ordre caché de l'univers se manifeste à travers des coïncidences? Você acredita que a ordem oculta do universo se manifesta através de coincidências? Est-ce que la vie nous offre des confirmations subtiles de notre chemin? A vida nos oferece confirmações sutis do nosso caminho? Les événements inattendus, peuvent-ils être interprétés comme des guides spirituels? Eventos inesperados podem ser interpretados como guias espirituais?
On se questionne souvent sur le rôle du hasard dans l'accomplissement de notre destinée. Frequentemente nos questionamos sobre o papel do acaso na realização de nosso destino. Les coïncidences significatives, est-ce une forme de communication divine? Coincidências significativas, será que é uma forma de comunicação divina? N'est-il pas étrange que certaines pensées se matérialisent dans la réalité? Não é estranho que alguns pensamentos se materializem na realidade? Les rencontres fortuites, est-ce le résultat d'une force supérieure? Encontros fortuitos, será que é resultado de uma força superior? On peut se demander si l'univers conspire à notre bonheur, non? A gente pode se perguntar se o universo conspira para a nossa felicidade, né? Les moments de déjà-vu, est-ce une ouverture sur d'autres dimensions? Os momentos de déjà vu, será que são uma abertura para outras dimensões? Est-ce que le hasard a vraiment sa place dans un univers ordonné? O acaso realmente tem seu lugar em um universo ordenado? Les coïncidences qui bouleversent nos plans, est-ce une opportunité de croissance? As coincidências que bagunçam nossos planos, será que é uma oportunidade de crescimento? Les signes que l'on perçoit dans la vie quotidienne, est-ce une forme d'intuition? Os sinais que percebemos na vida cotidiana são uma forma de intuição? Le pardon, véritable clé ouvrant les portes de la sérénité intérieure. O perdão, verdadeira chave que abre as portas da serenidade interior. N'est-ce pas essentiel de libérer le passé pour embrasser pleinement l'avenir spirituel? Não é essencial libertar o passado para abraçar plenamente o futuro espiritual? La rancune, un fardeau trop lourd à porter sur le chemin de l'illumination. O rancor, um fardo pesado demais para carregar no caminho da iluminação. On dit que pardonner, c'est offrir un cadeau à soi-même, une libération profonde. Disse que perdoar é oferecer um presente a si mesmo, uma libertação profunda. La spiritualité ne peut s'épanouir dans un cœur rempli d'amertume, n'est-ce pas? A espiritualidade não pode florescer em um coração cheio de amargura, não é mesmo? L'acte de pardonner dénoue les liens énergétiques qui nous retiennent prisonniers. O ato de perdoar desfaz os laços energéticos que nos mantêm prisioneiros. Il est parfois plus difficile de se pardonner soi-même que de pardonner aux autres, il me semble. Às vezes é mais difícil se perdoar do que perdoar os outros, me parece. La véritable croissance spirituelle réside dans la capacité à transformer la douleur en sagesse, par le pardon. O verdadeiro crescimento espiritual reside na capacidade de transformar a dor em sabedoria, através do perdão. Le pardon n'est pas une excuse, mais un chemin vers la guérison et l'acceptation. O perdão não é uma desculpa, mas um caminho para a cura e a aceitação. La colère est un poison lent qui ronge l'âme, le pardon en est l'antidote. A raiva é um veneno lento que corrói a alma, o perdão é o antídoto. La compassion envers ceux qui nous ont blessés, un pas essentiel vers la paix intérieure. A compaixão por aqueles que nos magoaram, um passo essencial para a paz interior. L'importance du pardon réside dans sa capacité à briser le cycle de la souffrance. A importância do perdão reside em sua capacidade de quebrar o ciclo de sofrimento. Se libérer du jugement, une condition sine qua non pour atteindre un état de grâce spirituelle. Livrar-se do julgamento, uma condição sine qua non para alcançar um estado de graça espiritual.
La spiritualité nous invite à voir la blessure chez l'autre comme un reflet de notre propre vulnérabilité, et ainsi à pardonner. A espiritualidade nos convida a ver a ferida no outro como um reflexo de nossa própria vulnerabilidade e assim perdoar. N'oublions pas que chacun agit selon sa propre compréhension du monde, le pardon en découle. Não vamos esquecer que cada um age de acordo com sua própria compreensão do mundo, o perdão decorre disso. La capacité à pardonner témoigne d'une grande force intérieure et d'une profonde maturité spirituelle. A capacidade de perdoar demonstra uma grande força interior e profunda maturidade espiritual. Le pardon, un acte de courage qui nous permet de nous reconnecter à notre essence divine. O perdão, um ato de coragem que nos permite reconectar à nossa essência divina. La spiritualité nous enseigne que le passé n'est pas une prison, mais un tremplin vers l'évolution. A espiritualidade nos ensina que o passado não é uma prisão, mas um trampolim para a evolução. La boussole morale se forge avec les échos du cœur, n'est-ce pas? A bússola moral se forja com os ecos do coração, não é mesmo? Au fil des expériences, une éthique personnelle se révèle. Com o passar das experiências, uma ética pessoal se revela. Les valeurs fondamentales sont-elles innées ou construites? Os valores fundamentais são inatos ou construídos. L'authenticité, véritable guide dans le labyrinthe des choix. A autenticidade, verdadeiro guia no labirinto das escolhas. Comment discerner le bien du mal au-delà des conventions? Como discernir o bem do mal além das convenções? L'introspection est essentielle pour identifier ses propres principes. A introspecção é essencial para identificar os próprios princípios. Le respect de toute vie semble une valeur universelle, non? O respeito por toda a vida parece um valor universal, não é? L'empathie façonne-t-elle notre perception du juste et de l'injuste? A empatia molda nossa percepção do justo e do injusto? La compassion, un phare dans les ténèbres de l'indifférence. A compaixão, um farol nas trevas da indiferença. L'honnêteté envers soi-même, première étape vers une morale solide. A honestidade consigo mesma, primeiro passo para uma moral sólida. Les traditions familiales influencent-elles notre sens de l'éthique? As tradições familiares influenciam nosso senso de ética? L'importance du pardon dans la construction d'une âme sereine. A importância do perdão na construção de uma alma serena. La quête de sens est-elle intrinsèquement liée à nos valeurs? A busca por sentido está intrinsecamente ligada aos nossos valores? L'acceptation de l'imperfection, un chemin vers la sagesse. A aceitação da imperfeição, um caminho para a sabedoria. La liberté individuelle et la responsabilité morale sont-elles conciliables? A liberdade individual e a responsabilidade moral são conciliáveis? L'écoute du silence intérieur révèle souvent des vérités profondes. Ouvir o silêncio interior frequentemente revela verdades profundas. Le courage de défendre ses convictions, même face à l'adversité. A coragem de defender suas convicções, mesmo diante da adversidade. La beauté du monde inspire-t-elle un respect profond pour la nature? A beleza do mundo inspira um profundo respeito pela natureza? Exprimer sa reconnaissance pour les petites joies quotidiennes peut transformer une journée ordinaire.
Expressar gratidão pelas pequenas alegrias diárias pode transformar um dia comum. N'est-il pas merveilleux de prendre un moment pour savourer la beauté simple d'une tasse de thé chaud? Não é maravilhoso tirar um momento para saborear a beleza simples de uma xícara de chá quente? La gratitude, un chemin vers une paix intérieure profonde et durable. A gratidão, um caminho para uma paz interior profunda e duradoura. Se concentrer sur ce que l'on a, plutôt que sur ce qui manque, ouvre des portes insoupçonnées. Concentrar-se no que se tem, em vez do que falta, abre portas inesperadas. Cultiver un journal de gratitude peut révéler les trésors cachés de chaque journée. Cultivar um diário de gratidão pode revelar os tesouros escondidos de cada dia. La méditation de pleine conscience aide à apprécier l'instant présent et tout ce qu'il apporte. A meditação mindfulness ajuda a apreciar o momento presente e tudo o que ele traz. Prendre le temps de remercier les gens qui nous entourent renforce nos liens et notre bonheur. Tirar um tempo para agradecer as pessoas que nos cercam fortalece nossos laços e nossa felicidade. Observer la nature avec émerveillement est une source infinie de gratitude. Observar a natureza com admiração é uma fonte infinita de gratidão. Chaque défi surmonté peut être perçu comme une occasion d'exprimer sa reconnaissance pour sa force intérieure. Cada desafio superado pode ser visto como uma oportunidade de expressar gratidão pela sua força interior. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une pratique quotidienne qui nourrit l'âme. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma prática diária que nutre a alma. Il est si important de reconnaître les bénédictions, même dans les moments difficiles. É tão importante reconhecer as bênçãos, mesmo nos momentos difíceis. Pourquoi ne pas offrir un compliment sincère à quelqu'un aujourd'hui? Cela peut illuminer sa journée et la vôtre. Por que não fazer um elogio sincero a alguém hoje? Isso pode iluminar o dia dela e o seu. La gratitude est un baume pour le cœur, une lumière dans l'obscurité. A gratidão é um bálsamo para o coração, uma luz na escuridão. Se souvenir des moments heureux passés peut raviver la flamme de la gratitude en soi. Lembrar dos momentos felizes vividos pode reacender a chama da gratidão em si mesma. La simplicité est souvent la clé d'une vie remplie de reconnaissance et de joie. A simplicidade é frequentemente a chave para uma vida cheia de gratidão e alegria. Il faut apprendre à voir la beauté dans l'imperfection, car c'est là que réside une grande partie de la gratitude. É preciso aprender a ver a beleza na imperfeição, pois é aí que reside grande parte da gratidão. La générosité envers les autres est un excellent moyen d'exprimer sa reconnaissance pour ce que l'on a. A generosidade com os outros é uma ótima maneira de expressar sua gratidão pelo que se tem. L'art de la contemplation permet d'apprécier les merveilles du monde qui nous entoure et de cultiver un sentiment profond de gratitude. A arte da contemplação permite apreciar as maravilhas do mundo ao nosso redor e cultivar um sentimento profundo de gratidão. Quel est le chemin le plus direct vers la paix intérieure, selon votre expérience? Qual é o caminho mais direto para a paz interior, segundo sua experiência? Si l'illumination est possible pour tous, pourquoi tant de souffrances persistent-elles dans le monde? Se a iluminação é possível para todos, por que tanta dor persiste no mundo? Comment distinguer une véritable guidance spirituelle d'une simple illusion? Como distinguir uma verdadeira orientação espiritual de uma simples ilusão? Pourriez-vous éclairer la nature de l'ego et son rôle dans notre quête spirituelle?
Você poderia esclarecer a natureza do ego e seu papel em nossa busca espiritual? La méditation est-elle essentielle pour progresser sur le chemin spirituel, ou existe-t-il d'autres voies tout aussi valables? A meditação é essencial para progredir no caminho espiritual, ou existem outros caminhos igualmente válidos? Au-delà des dogmes et des religions, quelle est l'essence même de la spiritualité? Além dos dogmas e das religiões, qual é a essência da espiritualidade? Comment accepter la mort sans crainte et voir cela comme une transition naturelle? Como aceitar a morte sem medo e ver isso como uma transição natural? Quelle est votre perspective sur le karma et la réincarnation? Qual é a sua perspectiva sobre o karma e a reencarnação? Comment cultiver une compassion authentique envers tous les êtres vivants, même ceux qui nous causent du tort? Como cultivar uma compaixão autêntica por todos os seres vivos, mesmo aqueles que nos prejudicam? Si le temps est une illusion, comment pouvons-nous donner un sens à notre existence présente? Se o tempo é uma ilusão, como podemos dar sentido à nossa existência presente? Comment trouver sa véritable vocation spirituelle dans ce monde complexe? Como encontrar sua verdadeira vocação espiritual neste mundo complexo? Quelle est la relation entre le corps physique et l'âme, selon votre compréhension? Qual é a relação entre o corpo físico e a alma segundo sua compreensão? Comment surmonter les obstacles intérieurs qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel spirituel? Como superar os obstáculos internos que nos impedem de alcançar nosso pleno potencial espiritual? Pourriez-vous partager votre point de vue sur le rôle des rêves dans notre développement spirituel? Você poderia compartilhar seu ponto de vista sobre o papel dos sonhos em nosso desenvolvimento espiritual? Comment concilier la spiritualité avec les défis de la vie quotidienne, comme le travail et les relations? Como conciliar a espiritualidade com os desafios da vida cotidiana, como o trabalho e os relacionamentos? Quelle est votre définition du bonheur véritable, au-delà des plaisirs éphémères? Qual é a sua definição de felicidade verdadeira além dos prazeres efêmeros? Comment pouvons-nous contribuer à l'évolution spirituelle de la planète, en tant qu'individus? Como podemos contribuir para a evolução espiritual do planeta como indivíduos? Comment percevez-vous l'avenir de la spiritualité dans un monde de plus en plus matérialiste? Como você percebe o futuro da espiritualidade em um mundo cada vez mais materialista?